Como preparar aí a sua pregação de ano novo? Se você está precisando de uma mãozinha, então esse vídeo é para você. Eu vou te ajudar, vou te dar tudo o que você precisa. Os versículos bíblicos que realmente são adequados para essa ocasião. Porque tem muita gente que escolhe versículos que não tem nada a ver, distorce a escritura e aí se torna problemático esse tipo de sermão e esse tipo de pregador. Vou falar aqui para você também, te entregar aqui uma estrutura completa para um sermão de ano novo, que com certeza você orando, buscando ao Senhor, estudando, se preparando e fazendo um sermão bem estruturado, eu acredito que Deus vai te usar, vai usar esse sermão e vai falar grandemente com a igreja nesse momento, nessa ocasião tão importante. Então, se é isso que você quer, vem comigo, eu vou te mostrar tudinho a partir de agora. Olá, eu sou Elbert Souza, sou professor de teologia e esse é o canal Teologia Descomplicada, onde eu ajudo você a aprofundar cada dia mais o seu conhecimento na palavra de Deus. Se é isso que você quer, faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal, só clicar aí em se inscrever, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos como esse. E se esse tipo de conteúdo aqui que eu estou fazendo hoje te ajuda, faz o seguinte, dá seu like, dá seu joinha, porque se eu ver muitos likes aí, eu vou saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e vou fazer mais vídeos como esse para te ajudar. Vamos lá então? Hoje a gente vai construir aqui junto um sermão expositivo incrível para o ano novo. Olha só, eu vou te falar aqui um texto profundo e cheio de ensinamentos práticos que você pode usar para fazer um sermão aí para levar para a igreja nesse início de ano, certo? Vou te mostrar então como escolher o texto. Olha só, você não pode escolher um texto qualquer. Existem pessoas que pegam versículos isolados da Bíblia e parece que o versículo está falando daquele assunto, mas não está. E a sua missão como pregador é sempre escolher textos adequados para aquilo que você vai falar. Você, como pregador da palavra de Deus, tem que ser o primeiro a não distorcer a Bíblia. Então, vou te mostrar aqui como escolher um bom texto, como estruturar os pontos do seu sermão. Tem muita gente que tem dificuldade com isso, para montar a estrutura. Vou te mostrar aqui uma estrutura completa e como aplicar a mensagem de maneira que ela se conecte com a vida das pessoas que estarão te ouvindo nesse sermão e glorifique ao nome do Senhor. Então, aproveita de uma vez para você comentar aqui. Queria que você colocasse aqui embaixo desse vídeo qual é o maior desafio que você enfrenta ao preparar os seus sermões. É encontrar como aquele versículo se aplica, as lições para nós a partir daquele versículo. É fazer a estrutura do sermão, é interpretar a Bíblia, é encontrar um texto adequado. Coloca aqui embaixo qual é o seu maior desafio na hora de preparar os seus sermões. Muito bem, vamos lá então. Primeira coisa que você vai precisar aí para o seu sermão é a introdução. O primeiro ponto, né, do seu sermão vai ser a introdução. Então você vai pensar na introdução do seu sermão. Você pode começar com uma pergunta, você pode começar com uma ilustração, uma história, você pode começar falando de uma experiência pessoal, mas, primeiro, precisa ser aí uma história curta. Segundo, precisa ter a ver com o sermão. Não é uma história qualquer que você vai contar. Ou você pode fazer aí um apanhado geral do texto que você vai falar também até chegar no início do texto aí, na exposição propriamente dita, tá? Então você tem que tomar alguns cuidados aí na introdução do seu sermão e na escolha do texto. Como que você escolhe o texto? Procure sempre um texto que realmente aponte para a ideia que você vai trabalhar no sermão, que você vai desenvolver um texto com contexto. Leia várias vezes e entenda se aquele versículo ou aqueles versículos realmente sustentam a sua tese.
Então, o texto que eu vou sugerir aqui para você, tá? Um texto que cabe muito bem aí para essa época de ano novo. Se você quiser, você pode usar esse texto aqui, caso você esteja com medo de fazer uma má escolha, né, e acabar interpretando errado a Bíblia. Então, um texto aqui que você pode usar é Filipenses, capítulo 3, versículo 13 ao 14. Então, faz o seguinte: pega papel, caneta, primeiro ponto aí do seu sermão, introdução. E aí eu falei como que você vai pensar a sua introdução, tá? Agora vamos começar a trabalhar dentro do nosso texto. Essa passagem aqui de Filipenses 3, 13 e 14 é um texto adequado, por quê? Porque ele ensina que nós devemos deixar o passado. Ensina que nós devemos avançar com propósito. Ensina que nós devemos correr para o alvo, que é Cristo. Olha o que diz o texto: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Esse é o texto bíblico. Comente aqui embaixo, coloque aqui embaixo desse vídeo o seguinte: o que significa para você esquecer das coisas que ficaram para trás? Esse é um dos pontos principais aí do sermão. Eu quero que você comente aqui o que isso significa para você. Vamos para a estrutura do nosso sermão, então? Você já anotou aí na introdução. O texto que eu sugeri é esse. Pode ser um outro texto, se você preferir, mas nós vamos usar como exemplo o texto que eu mostrei aqui e vamos fazer estrutura em torno desse texto, tá bem? Vamos dividir o sermão aí em 3 partes principais. E claro, gente, essas 3 partes são extraídas diretamente do texto. Nós vamos ver aqui como construir um sermão expositivo, ok? 3 pontos que vai ter aí o seu sermão, então. Vamos lá ver o primeiro? Bom, o primeiro ponto é deixando o passado para trás. Esses 3 pontos que eu coloquei para vocês aqui é importante, por quê? Porque vai ajudar você a organizar a sua mensagem de uma forma clara e de uma forma prática. Então, essa vai ser a estrutura básica da sua mensagem, esses 3 pontos. Primeiro ponto, deixando o passado para trás. Versículo 13, parte A. Professor Elbert, não sei o que é a parte A. Eu já vou citar ela aqui para você daqui a pouquinho no texto aí, você vai identificar, tá? Segundo ponto do seu sermão, avançando com propósito. Versículo 13, parte B. Terceiro ponto do seu sermão, correndo para o alvo. Versículo 14, ok? Então, pessoal, cada um desses pontos aqui vai ser explorado com base no texto. Cada um desses pontos vai ser aplicado, tá? Porque o sermão tem que ter aplicação, tem que ter explicação, ok? E aí eu vou mostrar para você como aplicar esse texto. Vamos ter aqui também algumas explicações e você vai entender como conectar o texto de forma relevante com a sua audiência. Vamos então trabalhar aqui o primeiro ponto. Vem comigo. Você já anotou aí no seu caderninho o primeiro ponto? Então vamos explorá-lo. Primeiro ponto, como eu já te disse, é o versículo 13, parte A. Deixando o passado para trás. Anotou seu ponto 1 do seu sermão, né? Da sua estrutura. Ponto 1, deixando o passado para trás. 13A é essa parte aqui, ó. Esquecendo-me das coisas que para trás
ficam. Essa é a parte A do versículo 13. O que acontece aqui? Qual que é a explicação dessa parte? Paulo aqui está ensinando que para seguir adiante é preciso abandonar o peso do passado. Não é verdade? Você não pode seguir adiante sem abandonar o passado. Isso quer dizer o quê? Tem a ver com os erros que nós cometemos? Tem. Tem a ver com os pecados? Tem. Mas isso também tem a ver, inclusive, com sucessos. Deixar o passado para trás não é só um passado de pecados, de erros. Não. Inclusive, é deixar o passado dos sucessos. As glórias do passado não servem para o presente. Por quê? Muitas vezes nós confiamos naquilo que nós fizemos no passado e a base da nossa confiança é isso. Não, no passado eu fiz, eu consigo, eu vou fazer de novo. Nós não devemos confiar em nós mesmos. Nós devemos confiar na graça de Deus. Não é porque você venceu no passado alguns obstáculos, alguns desafios, conseguiu crescer espiritualmente, avançar na fé, que você vai conseguir automaticamente no presente. Você precisa depender da graça de Deus. Você só vai conseguir avançar se a graça de Deus agir na sua vida. O que faz você avançar é a ação da graça de Deus na sua vida e não os seus méritos, ok? O passado não pode ser o seu Senhor. Você precisa se lembrar que o Senhor da sua vida tem um nome. O nome dele é Cristo Jesus. Pessoal, aqui tem uma questão interessante. A gente precisa esquecer do passado. Mas o que significa esquecer do passado? Bem, esquecer do passado não é apagar da memória. Esquecer do passado é decidir não deixar que o passado controle o presente. Tem muitas pessoas que o presente dessas pessoas, é um presente terrível, catastrófico, porque o seu passado foi assim. Mas nós não podemos permitir que o nosso passado controle o nosso presente. E aí, pessoal, a gente chega aqui num ponto importante do sermão que eu sempre falo com meus alunos, tem que saber usar e precisa usar mesmo isso, que é a ilustração. Isso aqui ajuda a dar brilho para o seu sermão, a manter a atenção das pessoas. E já já vou falar aqui para você um recurso onde você tem várias ilustrações aí. Eu trouxe aqui uma de exemplo para você, ó. Olha só. A ilustração pode ser uma história pessoal, uma história de alguém que você conhece, pode ser uma história fictícia, pode ser algo que aconteceu na história mesmo da humanidade, né? Ou pode ser uma história bíblica também que sirva para poder ilustrar aquilo ali. Quer ver? Eu vou usar aqui o exemplo de uma história bíblica como ilustração. Olha só. Pense no exemplo de José. Ele sofreu injustiças terríveis, mas ao invés de se prender ao passado, ele confiou que Deus estava conduzindo a sua história para algo maior. Tá vendo? A gente está falando de não se prender num passado onde aconteceram coisas ruins. E aí a gente lembra de uma ilustração, uma história bíblica que serve para ilustrar o que você está falando. A história de José é um exemplo perfeito de alguém que não se prendeu no passado, não é? Eu vou mostrar aqui para você agora onde você pode encontrar várias ilustrações. Olha só. Aqui, ó, é a estante do pregador. Aqui dentro você tem várias ilustrações e sempre são acrescentadas mais, tá? Aqui do lado direito, tá vendo? Ó, selecionando aqui, ó, para você. Então você tem aqui, por exemplo, o poder da oração. Aí tem uma ilustração aqui. Perdão. Aí você tem aqui ilustração sobre perdão. Misericórdia. Você tem aqui ilustração sobre misericórdia. Então aqui do lado, olha aqui do lado direito aqui, ó. Tá vendo? Tem várias ilustrações que você pode usar no seu sermão. Ilustrações selecionadas aí para você que vão te ajudar. Tá, essa aqui. Sobre não resolver os problemas sozinho. E vai estar sempre são acrescentadas mais ilustrações aqui
O link vai estar debaixo desse vídeo na descrição para você, caso você queira aí assinar a estante do pregador. Aí, pessoal, um outro ponto muito importante da sua mensagem. Você usou aqui uma ilustração, você explicou o texto, você também precisa aplicar. Olha só o exemplo de aplicação. Vai falar assim, ó: agora, meu irmão, minha irmã, pense na sua vida. Existe alguma coisa do seu passado que você ainda carrega? Olha que aplicação poderosa, porque muitas pessoas que vão estar te ouvindo, elas carregam consigo muitas coisas do passado, muitos traumas, ou às vezes o orgulho daquilo que conquistaram, né? E aí você vai falar, ó, talvez mágoas, talvez você traz contigo aí um remorso, né? Arrependimento não é necessariamente ruim, né? Melhora o remorso no lugar de arrependimento ali, né? Você pode dizer, talvez você traga consigo um remorso, talvez até mesmo um orgulho por questões que você conquistou, por conquistas que você teve antigamente. E também as aplicações, você tem várias passagens bíblicas lá dentro da estante do pregador também, para você, ensinando você como aplicar. Quer ver, ó? Depois que você assinar a estante do pregador, você vai vir aqui do lado, ó. Tá aqui, cadê? Ilustrações, né? Aplicações. Deixa eu ver. É aqui, ó. Guia de aplicações bíblicas. Tá vendo aqui do lado direito? Vão abrir vários textos aqui ensinando como você aplica cada um, ó. Por exemplo, Isaías 41:10. Ó, tem várias aplicações aqui do texto de Isaías 41:10. Ezequiel 37, né? O texto também conhecido, ó. Como que aplica ele, ó? Tem aqui várias aplicações práticas. O texto de Jeremias 17:15, né? Aquele texto do barro, né? Do vaso de barro e do olheiro, ó. Tem aqui a aplicação. O Salmo 37:5, entrega seu caminho ao Senhor, tem aqui a aplicação. E sempre são acrescentadas aí também novos conteúdos aí semanalmente, ok? O link da estante do pregador vai estar aqui debaixo da descrição desse vídeo para você. E por falar aqui embaixo, eu queria que você deixasse aqui nos comentários, então, qual é o maior desafio que você pregador, precisa enfrentar para deixar o passado para trás, né? Você tem desafios também, não tem? As pessoas que você vai pregar tem, mas você também tem. Comente aqui embaixo quais são seus maiores desafios ao tentar deixar o passado para trás. Vamos lá para o tópico 2. Avançando com propósito. Aí está na parte B do versículo 13. Avançando para as que diante de mim estão. É o que está escrito no versículo. Certo? Bom, esse segundo ponto do seu sermão, ele vai mostrar, você vai procurar mostrar que a vida cristã é uma caminhada. Ela não é estática, ela não é parada. Ela é uma caminhada contínua. E nós não avançamos sem rumo. Nós temos uma direção, nós temos um propósito. Tudo que nós fazemos tem um propósito maior. Qual que é o propósito, o grande propósito de tudo que o cristão faz? É glorificar a Deus. Viver em obediência a Ele. Então, isso significa que cada passo da sua vida deve ser dado na dependência de Deus, dependendo da graça de Deus. E aí, ó, mais uma vez, uma ilustração aqui no caso, eu selecionei o exemplo bíblico de Josué. Ele é um bom exemplo para você usar como ilustração no seu sermão, porque ele liderou o povo de Deus para atravessar o Jordão exatamente na dependência de Deus, confiando nas promessas de Deus, mesmo sem saber de todos os detalhes. Assim como Josué, nós também somos chamados a avançar em fé, confiando que Deus está no controle
de cada aspecto da nossa caminhada, da nossa vida, da nossa jornada, da nossa vivência cristã, do nosso viver cristão, ok? E aí você pode aplicar dessa forma. Mais uma vez, aplicação, que é importantíssima, né, no sermão. E aí você pergunta, meu irmão, quais são as áreas da sua vida nessa noite que precisam de avanço espiritual? A sua caminhada com Deus, talvez seja a sua vida familiar, talvez é o seu ministério que está parado, que está estagnado, mas precisa avançar nesse próximo ano, precisa ir adiante, você precisa realmente confiar no Senhor e agir nesse sentido. Confiado no Senhor, agir para experimentar esse crescimento no próximo ano. Pessoal, queria que vocês comentassem aqui, tá? Qual é a área da sua vida? Que área vocês sentem que precisa avançar com mais propósito nesse próximo ano? Deixa aqui nos comentários. É importante você, pregador, refletir sobre isso. Por quê? Que mesmo sendo a pessoa que vai levar a palavra, você também precisa refletir sobre as áreas da sua vida que precisa avançar. Primeiro, porque o pregador prega, antes de pregar para a igreja, ele prega para si mesmo. Segundo, porque quando você para pensar nas áreas da sua vida que precisam de avanço, você vai pensar como você vai aplicar isso para o seu público. Então você fala, realmente, né, nas áreas da vida a gente procura avançar nisso. Eu preciso avançar isso. Bom, eu acredito que isso daqui são coisas que as pessoas também estão procurando. Os irmãos também procuram crescer. Então quando você identifica as áreas onde você precisa avançar, onde você precisa crescer, você vai utilizar isso também como exemplo para você aplicar na vida dos seus ouvintes, ok? Terceiro e último ponto do seu sermão, agora sim, versículo 14. Ele diz assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O terceiro ponto do sermão é o clímax, é o ápice, é o ponto mais alto. Aqui Paulo nos lembra que a vida cristã não é apenas sobre aquilo que nós deixamos para trás. A vida cristã não é apenas sobre para onde nós estamos indo. A vida cristã é sobre quem é o nosso alvo. Não é só sobre o que deixamos para trás, não é só sobre para onde estamos indo, mas é sobre quem é o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. Cristo é o prêmio que nós buscamos nessa corrida. O motivo de tudo que fazemos é Cristo. A razão de tudo que fazemos é Cristo. Aí vem aqui mais um exemplo, uma ilustração bíblica. Você pode usar a ilustração, o exemplo de Abraão. Hebreus 11:10 fala que Abraão viveu a sua vida inteira olhando para a cidade que estava sendo preparada. Bom, então assim também somos nós. Durante a nossa vida toda nós devemos fazer tudo o que fazemos, apontar para Cristo. Nosso trabalho precisa apontar para Cristo. Nossa família precisa apontar para Cristo. O nosso ministério precisa apontar para Cristo. Tudo o que existe é para glorificar a Cristo. Qual tem sido o alvo da sua vida? Aqui está, mais uma vez, uma aplicação poderosa, impactante, forte, uma aplicação pertinente. Meu irmão, minha irmã,
Pare nessa noite e pense, responda para o Senhor. Qual tem sido o alvo da sua vida? Realmente o alvo tem sido Cristo ou você tem feito as coisas para si mesmo, baseado no seu ego, no seu orgulho e não para a glória de Deus? Você sente que você está correndo atrás de coisas passageiras ou você está correndo atrás do prêmio eterno que é Cristo? Você precisa refletir. Como suas prioridades estão alinhadas com a glória de Deus? Como? De que maneira? Ou elas não estão alinhadas com a glória de Deus? Conclusão. Então você vai concluir o seu sermão mostrando que esse texto está o próximo ponto. A gente viu aqui introdução, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Agora vem a conclusão do seu sermão. Anotou a estrutura aí? Filipenses 3, do 13 ao 14, você vai concluir dessa forma, mostrando que esse texto ensina para nós que a vida cristã é vivida diante de Deus. Tem um termo bonito que a gente usa na teologia, caso você queira conhecer, você não precisa citar no seu sermão se você não quiser ou se você tiver dificuldade, tá? Mas até a nível de curiosidade eu vou te falar aqui, se chama corandel, quer dizer que tudo que nós vivemos diante da face de Deus, com Cristo como centro de tudo. Tudo que o cristão faz é espiritual. Por quê? Porque tudo que a gente faz como culto para Deus. Se alguma coisa na sua vida você não faz como forma de cultuar e adorar a Deus com aquilo, então o que você faz é pecado. E nós não podemos, não é? Viver de modo pecaminoso. Então a nossa vida, todas as coisas que nós fazemos diante de Deus. Por isso tudo que nós fazemos é espiritual, precisa ser, não é? Deixar o passado. 3 verbos: deixar, avançar e correr. Deixar o passado, certo? Avançar com propósito e correr para o alvo. Tá? E os 3 pontos do seu sermão sintetizados. Deixar o passado. Então, irmãos, nessa noite, nós aprendemos com esse texto que precisamos deixar o passado. Segundo lugar, nós precisamos avançar com propósito. Terceiro lugar, nós precisamos correr para o alvo, que é Cristo. Esses são 3 desafios. Deixar o passado, avançar com propósito e correr para o alvo. São 3 grandes desafios. Não podemos dizer que são desafios fáceis. Todavia, sim, são possíveis pela graça de Deus, pelo agir da graça de Deus na nossa vida. Então, nesse ano, o desafio é viver cada dia corandel, ou seja, cada dia diante da face de Deus, sabendo que tudo que faremos nesse próximo ano, nesse novo ano que se aproxima, que está chegando, tudo que faremos reflete se nós vivemos uma vida de comunhão com Cristo, se nós vivemos para a glória de Deus. Agora, conte para mim aqui embaixo, nos comentários, qual dessas verdades que nós nos debruçamos aqui para a preparação desse sermão de Ano Novo, qual dessas mensagens mais falou ao seu coração? Você que veio comigo aqui até o final, eu quero saber de você. Não se esqueça de comentar aqui, tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, leia a Bíblia muitas vezes, leia o texto que você vai pregar muitas vezes, ore, busque o direcionamento de Deus e, com as dicas que eu te dei aqui, prepare o sermão assim, bem estruturadinho, bem organizado, para que você consiga se expressar bem e para que as pessoas também consigam te entender com clareza. Vá na dependência do Senhor e pregue com fidelidade a palavra de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.